Oi, gente, tudo bem com vocês? Escuta lá essa história. Veja que história interessante e muito atual. Havia um homem que ele era um rei, né? E ele estava sendo auxiliado por outros príncipes, outros 3 príncipes e 120 presidentes. E aí, esse rei viu que um dos príncipes estava se destacando e começou a querer deixá-lo sob maior responsabilidade naquele reinado. Só que os outros príncipes com os outros presidentes não gostaram disso e tentaram de alguma forma, no mínimo, sabotar essa pessoa para tirar essa pessoa do caminho deles. E aí tentaram achar um problema, uma falha na vida dessa pessoa e não encontraram. E essa pessoa era um servo de Deus. Ele tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. O que aconteceu? Já que eles não encontraram a falha nessa pessoa, eles foram buscar algo que pudesse, dentro da fé dele, atrapalhar. E aí eles chegaram para o rei e propuseram ao rei um decreto, que nesse decreto falava assim, que quem fizesse alguma petição, algum movimento a outro que não fosse o rei, seria punido. E essa punição era a morte. E aí o rei assinou, sem entender muito o contexto, e nessa simbologia esse contrato teria que estar de acordo com os medos e os persas. Então ele tinha uma retaguarda ali de outro povo para poder validar esse decreto, obrigando a ser cumprido. E aí o que acontece? Essa pessoa que o rei tinha um apreço por ele, vai orar. Continua o hábito dele de orar 3 vezes ao dia. E o que acontece? Aqueles que estavam buscando, perseguindo, vai fazer essa denúncia para o rei e coloca como se ele estivesse desobedecendo ao rei, e aí ele teria que ser punido. E a punição era ser colocado na cova dos leões. Estamos falando de Daniel. O rei tinha preço por Daniel, então ele tentou de alguma forma salvar Daniel, mas eles colocaram, os outros príncipes e os outros presidentes colocaram da seguinte forma: é como os medos e os persas. Então o rei não podia ultrapassar esse limite, porque senão o rei também seria punido. Então era uma cilada dupla, tanto para Daniel quanto para o rei, que ficou impossibilitado de salvar Daniel. E Daniel foi colocado na cova dos leões. Na noite que Daniel passou lá na cova dos leões, o rei fez um jejum e dispensou música naquele dia, música, dança, as coisas que ele tinha direito lá, né, à noite. E no outro dia o rei foi lá. Quando o rei chegou lá, foi atrás de Daniel e perguntou por Daniel. Daniel falou assim, o negócio tá caindo. Daniel falou assim: ó rei, vive para sempre, respondendo ao chamado do rei. Daniel foi íntegro. Daniel não misturou as coisas. Daniel, apesar de ter sido colocado numa cilada de morte, ele não misturou as coisas e mesmo assim manteve sua integridade, a sua fidelidade, o seu caráter. E aí, onde eu quero chegar? Quantas e quantas vezes há situações em que as pessoas são perseguidas só porque fazem algo de bom, desenvolvem boas relações, ou um bom trabalho, ou têm um bom propósito na vida. E aí essas pessoas são perseguidas por outras, muitas vezes a tentativa de sabotagem ou até né, dessas pessoas. E é muito triste. E aí a Bíblia, ela ensina a gente a trabalhar com isso, ensina a gente a viver com isso. A Bíblia é um manual que tem tudo que a gente precisa. Porque as histórias que tem na Bíblia, muitas vezes elas estão se repetindo até hoje. Muitas não, elas estão se repetindo até hoje. Então, sabe aquela história de mentoria, de coach, de orientação? Aqui tem muito mais do que isso, tá? E eu falo para vocês que quanto mais a gente lê, mais a gente fica, isso aconteceu comigo, isso não sei o que, a gente fica abismado de quanto que a gente passa por isso. Então, na dúvida, procure a Bíblia. Porque sofrer a gente vai, mas sofrer com Deus, gente, ser livrado por Deus não tem preço, tá? E o texto está no Daniel capítulo 6, se vocês forem procurar para ler. Boa leitura para vocês. Até breve.